Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É esse o ciclo. E morre. Pobre, estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão recomendável assim. Se ele se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha, o número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados. É muito conveniente para uma determinada estrutura convencer muitas pessoas que elas dependem do Estado e que elas são pobres, que elas não sabem tomar as suas próprias decisões. Então, já que ela não sabe tomar suas próprias decisões, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 8% do salário da pessoa e botar no fundo de garantia. Isso aí. É para sua proteção. É para sua proteção. Agora, esse dinheiro vai ficar lá aplicado a 3% ao ano mais TR. TR é zero. É menos que a inflação. Mas eu tenho o INSS que é para te proteger também, né? Eu desconto lá 15% do seu salário, o empregador bota mais 15%, você pega 30% de tudo que você produz durante uma vida inteira, aí você morre. Esse dinheiro fica para quem? Fica para o Estado. Esse dinheiro pagou os aposentados. Se esse mesmo dinheiro fosse colocado numa previdência privada, se você morresse, aquele dinheiro todo acumulado iria para o seu filho. Se esse mesmo dinheiro estivesse no fundo Arca, por exemplo, o dinheiro iria para o filho. Ou seja, mas é para te proteger. Então é muito conveniente você ter, para uma determinada estrutura política que disputa poder, você ter um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que dependem do Estado, que acreditam que dependem do Estado. É muito conveniente, porque isso dá voto. O que poderia tirar esse pensamento curto-prazista seria a educação financeira. E que não é dada, na minha visão, propositalmente. Entendeu? A ignorância, ela é o adubo que gera poder para político. Eu tinha uma visão limitada, mas era o fato, era o seguinte, eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava, eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui, como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso, mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega, por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então o que acontece? A maioria vai. Futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Funcionava assim. A gente pegava o ônibus no ponto final e ela era que organizava tudo. Ela era a xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, eu tinha tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro, e como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, que embaçava todos os vidros.
Então eu lembro que em situações como essa eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Mas o ponto é que quando a gente tolera determinadas situações intoleráveis na nossa vida, a gente só piora a nossa situação. Ou seja, se eu levo na cara e tolero, a chance de você levar na cara de novo é pelo menos 50% maior depois. Então, se eu tolero o intolerável, a chance é piorar, não é melhorar. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Às vezes eu ouço. É assim, é claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então eu penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Precisa tomar uma decisão de sair. E depois, pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma saída. Ou não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte, se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo e pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou, os amigos. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo. Olha só, isso não é por mal. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Quando o cara ameaça querer dar uma saidinha, as pessoas têm medo. Alguns fazem chacota. E na hora que eu saí da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque prefere dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita, pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas dão risada. Tem quem torce por você, mas tem medo e quer te proteger. Geralmente a nossa família quer o teu bem, torce por você, mas tem medo de você se frustrar. Talvez ele tenha se frustrado. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres. Senão ela vai estar limitada.